Não dá nem pra acreditar que o Joshua já tem 1 mês de vida. Primeiro pai. Tudo certo. Tudo certo. Oi, eu sou Franciele Nogueira, bem-vindo ao meu canal. Se você é novo aqui, já aproveita, se inscreve aqui embaixo no botãozinho. A gente tem vídeos de maternidade, vídeos de receitas, vídeos de vlogs e o estilo de vida aqui nos Estados Unidos. Então, se você gostar desse tipo de conteúdo, já aproveita e se inscreve aqui. Hoje eu tô aqui pra dar o update de 1 mês de vida do Joshua. Ele completou 1 mês agora essa semana. E a gente tá super feliz e eu gostaria de falar pra vocês um pouquinho de alguns aspectos sobre o desenvolvimento dele, sobre a alimentação, sobre o sono dele, a nossa rotina um pouquinho e como tem sido esse primeiro mês dele. Bom, primeiro aspecto, a alimentação. Eu estou amamentando, graças a Deus. Essa era a minha maior dificuldade, minha maior preocupação antes de ter o Joshua, era em relação à amamentação, se eu ia conseguir. E eu tenho conseguido amamentar ele, sim. Ele come, assim, ele mama de 2 em 2 horas, de 3 em 3 horas. À noite ele tem durado mais tempo, assim, às vezes ele fica 4 horas dormindo e sem mamar. Mas tem sido um pouco desafiador, assim, eu acho que a parte mais desafiadora desse primeiro mês é em relação à amamentação. Ele é um menino muito guloso, e aí, junto disso, junto com essa gula dele, eu acho que menino geralmente gosta de mamar mais um pouco, mas aí eu tô tendo um pouco de dificuldade em relação à amamentação, a minha demanda de leite, que eu já falei um pouquinho pra vocês no vídeo anterior, onde eu falo um pouquinho do pós-parto. Então, tô tendo um pouquinho de dificuldade e aí, por causa disso, a gente tem complementado com um pouquinho de fórmula. Mas ele tem mamado bem, ele gosta, nos primeiros dias foram um pouco mais desafiadores, porque ele queria dormir no peito o tempo todo. Então, ele começava a mamar, ficava cansado, e aí já dormia, mas agora ele tá durando um pouquinho mais. E aí a gente teve alguns dias, assim, durante esse primeiro mês, onde ele queria mamar, assim, muito o tempo todo. Teve alguns momentos, assim, teve um dia que ele ficou 3 horas mamando, e aí eu percebi que eu acho que não tá saindo muito leite aqui, e daí fui lá e complementei com a fórmula, porque depois de 3 horas o bebê ainda não tá satisfeito, tem alguma coisa de errado, né? Então,
A gente teve alguns momentos assim, mas agora ele tem diminuído as mamadas, elas têm durado entre 10 e 20 minutos cada mamada, e aí ele fica aí, dorme, daí fica umas 2 a 3 horas, e aí mama de novo. Mas nos primeiros dias ele tava mamando 40 minutos, 1 hora, e aí acho que agora ele começou a pegar o jeito, começou a ter uma pega um pouco melhor e sugar com um pouquinho mais de força. A gente foi numa consultora de amamentação esses dias e ela avaliou vários aspectos dele, avaliou qual que é a coordenação dele para mamada, qual que é a força que ele usa, e ela falou que não é das melhores, assim. Ela falou, ele tá ok, mas ele podia mamar com um pouquinho mais de força. E aí isso tem a ver também com a minha demanda um pouquinho menor de leite, porque daí como ele não tá sugando tão forte, tá saindo menos leite e aí acaba produzindo menos. Mas uma das coisas que ela avaliou é que ele tem a linguinha presa. Isso é uma das coisas que mais dificulta na hora da amamentação. Então, a gente tá agora nesse processo para achar um dentista para fazer o cortezinho da língua dele. E agora, como deu essa época de final de ano, Natal, Ano Novo, os consultórios, a maioria entraram em recesso. Então, eu tô esperando agora voltar ao expediente normal para poder marcar uma consulta para ele, pra gente poder fazer esse cortezinho. E aí, eu acho que quando fizer esse cortezinho, vai melhorar bastante a sucção dele. Mas o que a consultora falou é que para um bebê que tem a linguinha presa, ele tá mamando muito bem. Então, ele tá se superando, assim, ele vai se superando, ele vai dando o jeitinho dele para mamar. Então, a amamentação, a alimentação dele tem sido assim. E eu tô amamentando em livre demanda por enquanto. Agora, a partir dessa semana, ele já tá fazendo 1 mês, eu quero começar a estabelecer um pouquinho de rotina. Lógico que eu não quero restringir totalmente, assim, eu ainda quero amamentar em livre demanda, mas eu quero ver se a gente consegue estabelecer mais ou menos, pelo menos, uns horários, assim, para começar aos poucos ele ir se acostumando com uma rotina. Segundo aspecto é o sono do bebê. O sono do bebê e da mamãe, né? Como é que tem sido isso? Nos primeiros dias do Joshua, ele só queria dormir, ele nasceu de 38 semanas, então ele tava um pouquinho mais sonolento, ele só queria saber de dormir, e aí agora, com 1 mês de vida, ele começou a acordar um pouquinho mais, ele tá passando um pouquinho mais de tempo acordado. Mas nas primeiras 3 semanas, ele tava dormindo assim, o tempo todo, só acordava pra mamar, e aí, quando ele não tava mamando ou dormindo, ele ficava assim lá, uns 5 minutos acordado, eu acho, e daí já logo capotava, já dormia. Agora não, ele tem passado mais tempo acordado, durante o dia, umas 2 vezes por dia, ele acorda e fica assim, às vezes quase 1 hora acordado, e aí a gente tá começando a estimular ele aos pouquinhos, a gente faz o cultinho com ele, canta pra ele, mostra um brinquedinho e tal, e ele tem, acho que, se desenvolvido bem, assim. Mas ele dorme bastante. Maior parte do dia ele tá dormindo e quando não tá dormindo, tá mamando. Então, acho que isso é normal para um recém-nascido, mas eu tô sentindo que agora ele tá começando a ficar um pouquinho mais acordado. E aí, o terceiro aspecto é em relação ao desenvolvimento dele. Ele, como eu falei, ele dorme bastante, mas quando ele tá acordado agora, eu tô sentindo que ele tá começando a se desenvolver um pouquinho mais, tá começando a seguir os olhares, então a gente mostra algum objeto, ele segue com os olhos, com a cabeça também, né, porque um bebê recém-nascido, eles não conseguem seguir só com os olhos, né, eles têm que virar a cabeça junto. Então tem sentido que ele tem respondido aos estímulos que a gente tem dado, e aí ele tem olhado mais pra mim. No começo o bebê nasce um pouquinho meio que vesguinho, assim, então você não sabe muito pra onde ele tá olhando, mas agora eu tô sentindo que ele olha pra mim, e durante as mamadas, às vezes ele olha e dá uma interagida um pouquinho. Até quando a gente chama o nome dele, parece que às vezes em alguns momentos ele meio que responde já. Talvez eu esteja sendo muito otimista em falar que ele tá respondendo ao nome, mas parece que sim, dá essa impressão. E aí agora ele tá começando a segurar os objetos, segurar a mão da gente, segurar o dedo. É engraçado que quando ele nasceu, eu achei que todos os bebês recém-nascidos faziam isso logo de cara, já segurar o dedo da mãe ou da pessoa que tá segurando eles ali. Mas não, parece que ele não tinha muito essa pegada, assim, ele não queria muito segurar as coisas. Mas agora ele tá começando a se abrir para isso. Ele começa a segurar os nossos dedos, às vezes ele segura a própria chupeta.
E quando eu dou a mamadeira pra ele, às vezes ele meio que quer pegar já dá pra sentir que ele já tá querendo segurar a própria mamadeira. Então ele tem se desenvolvido assim, e aí ele dorme, ele brinca um pouquinho, a gente não tem muito o que brincar com o bebê recém-nascido, mas a gente mostra os brinquedinhos, a gente canta pra ele gosta bastante. E aí ele gosta bastante também de alguns sons específicos, ele gosta muito de som de tempestade, barulho de tempestade. Então no Spotify eu achei uma playlist que é só de chuva, e aí eu coloco, isso acalma ele bastante. E aí ele gosta, tem uma musiquinha que a gente começou a estabelecer na rotina dele da noite agora, e ele começou a responder bem a essa musiquinha que começa a acalmar ele. E aí o que tem ajudado muito, muito, muito é o barulho do útero, que eu achei no Spotify também, o barulhinho, e a gente coloca pra ele. Então quando ele tá alimentado, ele tá com a fralda limpinha, tudo, e ainda assim não quer dormir, eu coloco esse barulhinho e isso instantaneamente, ó, quase que instantaneamente acalma ele. Em coisa de 1, 2 minutos ele já começa a querer dormir, e às vezes ele vai dormindo com esse barulhinho, a gente deixa. E aí ele tem dormido no nosso quarto, mas aí ontem a gente começou o processo de passar ele aqui pro quartinho. Então essa foi a primeira noite dele no quartinho, e ele dormiu super bem, e eu melhor ainda. Eu senti que a minha qualidade de sono melhorou muito em não ter ele no meu quarto, porque quando você tem um bebezinho no quarto, toda hora você fica ali olhando, e qualquer barulhinho, e você fica meio assim, eu não posso fazer nenhum barulhinho até pra virar de lado na cama, a gente fica mais cuidadoso pra não acordar o bebê. E aí quando ele tá no quartinho dele agora, no bercinho dele, eu senti que o meu sono foi melhor. E aí a gente tem pego a câmera, né? Eu peguei a câmera com a babá eletrônica e deixo ela ali, qualquer barulhinho aí eu já fico atenta. Mas esse primeiro mês ele dormiu no nosso quarto, todas as coisinhas dele estavam no nosso quarto, as roupinhas dele, o trocador a gente colocou no nosso quarto, a poltrona de amamentação eu coloquei no quarto também. E aí ontem a gente fez o processo de transferir, a gente trouxe todas as coisas de volta pro quartinho dele, e ele começou a dormir no bercinho dele. Então vamos ver como é que vai ser esse processo. Não sei se ele vai dormir todas as noites no bercinho. Eu acho que algumas noites podem ser mais difíceis que as outras, mas a ideia é já passar ele pro bercinho para ele ir se acostumando. Nesse primeiro mês ele ganhou 900 gramas, ele nasceu com 3 quilos e 3 gramas, agora ele já tá com 3,900. E aí ele já ganhou 2 ou 3 centímetros, ou até mais. Da última consulta que a gente foi no pediatra, ele já tinha ganho 2 centímetros, mas ele já acho que já ganhou mais, porque ele começou a perder as roupinhas de recém-nascido. Mas ele já deu uma engordada, começou a criar um pouquinho de bochecha. Bebê que mama no peito dizem que fica mais bochechudinho, porque eles trabalham mais músculos do que bebês que mamam na mamadeira. E ele tem ficado bochechudinho, assim. E já deu uma engordada, acho que o rostinho dele já mudou, ele nasceu bem inchadinho, ele já desinchou. E ele tá aqui. A gente não precisou cortar a unha dele ainda, graças a Deus. Eu dei uma lixada umas 2 vezes uma ou outra unha dele que começa a ficar mais pontudinha. Mas até agora a gente não precisou cortar, e assim, eu confesso que eu tô morrendo de medo de cortar a unha do recém-nascido. Mas eu sei que um dia isso vai ter que acontecer, né? Ele foi no pediatra, fez todos os testes, tá tudo certo, ele, né, o ouvidinho dele tá bem, todos os testes que eles fazem, né, procedimento padrão aqui, ele foi bem nos testes, e eu acho que ele tá se desenvolvendo bem. Daqui a pouco ele já vai estar sorrindo, ele já deu alguns sorrisos, dizem que esses primeiros sorrisos são involuntários, né, não é de propósito, mas teve 1 ou 2 vezes que pareceu que ele estava sorrindo de propósito, assim, mas pode ser que eu esteja sendo muito esperançosa. Dizem que, de qualquer forma, acho que com uns 2 meses ele já começa a sorrir, começa a interagir um pouquinho mais. Mas tá sendo muito gostoso. Eu confesso que ter um bebê recém-nascido, pra mim, sempre foi uma coisa um pouco assustadora, porque eu já pensava assim, nossa, ele já podia vir com 6 meses, assim, que já tá brincando, que já tá interagindo, porque o bebê recém-nascido é muito frágilzinho, dá dó de pegar e tudo. Mas eu tô curtindo muito essa fase, ele é bem pequenininho, é gostoso de ter ele junto de mim. E eu acho que cada fase tem a sua beleza, cada fase tem as suas coisas especiais, e eu tô curtindo bastante essa fase dele. Acho que esse foi o update de 1 mês. Dá pra acreditar que ele já tem 1 mesinho. Daqui a pouco ele já tá por aí, crescendo, andando.
passa muito rápido. Isso que as pessoas falam que passa rápido é verdade, passa muito rápido mesmo. Mas eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Dá joinha, compartilha se você acha que vai ser útil. E dá um joinha pelo Josh, ele merece. Não é um bebê muito fofinho? Olha aqui que bonitinho. Se você gostou, então dá o seu joinha e a gente se vê no próximo vídeo. Obrigada por assistir. Tchau!